Um dia, enquanto seguia sua rotina de limpeza, Pedro passou pela porta de Dona Carmela. A curiosidade se apoderou dele, pensando no que aquela mulher, que na maioria das vezes estava em silêncio envolta em seus pensamentos, poderia ter dito para assustar tanto um enfermeiro que saiu correndo do quarto. A trama que se desenrolava no silencioso asilo de idosos isolado no meio do nada, o envolveu em um mistério intrigante e cheio de suspense. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Pedro era um homem humilde e comunicativo, e sua presença calorosa e genuína o tornava querido pelos pacientes. Ele conhecia cada um deles pelo nome. Pedro era uma figura amigável para aqueles que passavam longos períodos no asilo, muitos dos quais raramente recebiam visitas e o viam como um ente querido. Pedro sabia que o Sr. Carlos tinha sido professor de piano, Dona Cristina amava cozinhar, e Dona Carmela, uma senhora muito culta, havia sido uma talentosa pintora, mas agora sua lucidez estava cada dia mais distante e às vezes falava coisas sem sentido. Um dia, enquanto seguia sua rotina de limpeza, Pedro passou pela porta de Dona Carmela. A curiosidade se apoderou dele, pensando no que aquela mulher que na maioria das vezes estava em silêncio poderia ter dito para assustar tanto um enfermeiro que saiu correndo do quarto. O suave som da vassoura varrendo o chão do corredor do segundo andar parecia cantar em dueto com o vento exterior quando uma voz fraca ressoou do interior de um dos quartos. Era a Dona Carmela. O enfermeiro havia acabado de sair de lá meio atordoado e com pressa, parecendo querer fugir dali. O zelador, sempre amável, parou com um sorriso no rosto e se aproximou. Dona Carmela, em que posso ajudar hoje? Perguntou para a idosa conhecida por sua introspecção. Ela vivia lá há anos, depois que sofreu um acidente, nunca mais havia recuperado a memória por completo e com a velhice só piorou, os médicos atestaram como demência. Dona Carmela tinha um rosto diferente naquele dia, como se estivesse prestes a compartilhar algo importante. Venha, sente-se aqui, disse, apontando para a cadeira ao lado de sua cama. Intrigado, o zelador deixou a vassoura de lado e se sentou, inclinando-se para a frente, mostrando genuíno interesse. O que está acontecendo, Dona Carmela? Perguntou, pensando que talvez ela precisasse de um pouco de água ou um abraço reconfortante. No entanto, a idosa revelou que tinha algo a dizer que nunca antes havia compartilhado com ninguém. Pedro pensou que talvez ela quisesse falar sobre lembranças de sua infância, suas viagens, sobre as exposições que havia participado ou talvez uma das histórias loucas e sem sentido que ocasionalmente contava. No entanto, Dona Carmela apenas olhou para ele tristemente e começou a falar. O zelador não tinha ideia de quão profundamente aquelas palavras abalariam seu mundo. Os olhos dela brilhavam com ansiedade e determinação, as mãos tremiam levemente sob a manta que a aquecia no ambiente frio do quarto. Pedro, preciso te contar sobre um crime, começou a senhora com a voz baixa, trêmula, mas firme. Ele ficou desconcertado, franzindo a testa e se movendo na cadeira, sentindo uma crescente sensação de inquietação. Nunca teria imaginado o que estava prestes a ouvir. Foi há muito tempo, continuou Dona Carmela, sua voz adquirindo um tom distante, como se estivesse sendo transportada no tempo. Ela descreveu que na juventude morava perto de um bosque. Sua melhor amiga de infância era uma linda menina chamada Clara, mas sua amizade havia sofrido um grande impacto quando ela soube que a amiga estava traindo tendo encontros às escondidas com seu namorado, um rapaz que ela amava desde a infância. Assim armou uma armadilha para a amiga e a levou até um local escondido no meio do mato e durante uma discussão, bateu com uma madeira na cabeça da garota e a matou na hora. Desesperada, ela compartilhou que estava paralisada pelo medo. Ela não tinha a intenção de matar a amiga, mas foi tomada por uma fúria incontrolável. A voz da idosa carregava o peso do remorso e da dor que atravessavam décadas. Ela descreveu como escondeu o corpo da amiga. O cheiro do medo ainda parecia estar em suas narinas, e o peso do corpo inerte em suas mãos era palpável. Dona Carmela relatou sobre o lodo pegajoso que sujou suas roupas enquanto enterrava o corpo em um bosque não muito longe de onde viviam. A lua cheia foi a única testemunha daquele horrendo ato. Ainda posso sentir o cheiro da terra misturada ao sangue, o som do meu próprio coração batendo nos meus ouvidos, confessou. A culpa tornou-se insuportável. Sua voz baixa mal chegava a Pedro, mas cada palavra soava como um trovão em seus ouvidos. Ele podia ver a angústia em seu rosto, a dor em seus olhos, enquanto ela descrevia o ato impensável que havia cometido. Uma onda de frio percorreu o corpo de Pedro, e o terror se insinuou em seu coração, enquanto a sala parecia escurecer ainda mais sob a fraca luz da única lâmpada, projetando sombras longas e distorcidas nas paredes. O silêncio que se seguiu ao relato de Dona Carmela foi quase opressivo, rompido apenas pelo sussurro do vento lá fora e o eco distante de suas palavras ressoando na mente do zelador.
Ela concluiu a narrativa com um suspiro cansado, olhando para Pedro com olhos suplicantes. O enfermeiro que esteve aqui não acredita em mim. O que eu faço? Perguntou ela, sua voz apenas acima de um sussurro. O ambiente parecia suspenso no tempo, a história da idosa pairando no ar como uma presença tangível. Pedro, que havia entrado na sala como zelador, agora se viu envolto em uma história macabra que mais parecia um pesadelo do que uma realidade. Após o término da narrativa, Pedro sentou-se em silêncio, com o coração ainda acelerado, seu rosto pálido. Cada detalhe vívido e inquietante da história estava gravado em sua mente como se ele tivesse sido testemunha. Isso não pode ser verdade, murmurou mais para si mesmo do que para ela. No entanto, algo na forma de falar de Dona Carmela e a tristeza em seus olhos o fez duvidar. Seria apenas uma fantasia na mente de uma mulher com demência? Ou havia alguma verdade oculta? As descrições vívidas pareciam impossíveis de serem elaboradas por uma mente confusa. Após alguns minutos de silêncio angustiante, Pedro se levantou e saiu do quarto. Precisava tomar um pouco de ar fresco e pensar. Sabia que Dona Carmela sofria de desequilíbrio mental, mas a clareza e o detalhe com que ela contou a história não podiam ser descartados como simples delírios. A noite estava fria e clara, a lua cheia lançava uma luz pálida sobre o asilo. Enquanto caminhava em direção a um banco próximo, perdido em seus pensamentos, as palavras de Dona Carmela ressoavam em sua mente, e as implicações da história ecoavam em seu coração. Pedro decidiu conversar com o enfermeiro e perguntou o que Dona Carmela havia lhe dito. Ele repetiu a mesma história, com os mesmos detalhes, o que tornava tudo ainda mais real. No entanto, o enfermeiro disse que ficou assustado na hora, mas entendeu que tudo não passava da imaginação da idosa. Pedro não tinha a mesma certeza. Depois de algum tempo, Pedro finalmente pegou seu telefone e ligou para a polícia. Com a voz entrecortada, começou a relatar a história que a idosa havia lhe contado, expressando sua própria incerteza diante do relato e enfatizando a suposta demência da senhora. A resposta inicial dos oficiais foi de ceticismo, mas o zelador persistiu e finalmente concordaram em investigar. No dia seguinte, Pedro levou a polícia ao local descrito por Dona Carmela, um trecho de bosque próximo à cidade. Enquanto a equipe de investigação se apressava em buscar pistas, uma sensação de inquietação crescia dentro dele. Observando em silêncio, testemunhou como a tensão se intensificava com o movimento de cada agente, como se todos estivessem amplificando seu foco em 1000%. Quando a esperança de encontrar algo já estava diminuindo, e começava a se pensar que tudo aquilo era fruto da alucinação de uma senhora com demência, houve um momento de comoção coletiva. Um cão farejador que acompanhava os policiais encontrou algo. Enquanto cavavam um pouco mais, todos se inclinaram para examinar o que encontraram. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Pedro pôde senti-lo fisicamente. Naquele momento, ele percebeu que a vida no asilo nunca mais seria a mesma. A história de Dona Carmela, que ele esperava ser apenas uma ilusão, transformou-se em algo muito mais real e aterrorizante. O sol estava se pondo quando a equipe de investigação retirou cuidadosamente os objetos encontrados enterrados. Cada movimento foi calculado, cada procedimento seguido à risca. O que foi encontrado e colocado cuidadosamente em sacos para a perícia parecia com restos humanos. A revelação provocou uma comoção entre os presentes, e o silêncio só foi quebrado pelo chiado constante dos rádios da polícia. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. Os ossos encontrados foram enviados para análise de DNA, transformando o asilo antes tranquilo e pacífico em um centro de pesquisa criminal. Pedro foi entrevistado várias vezes, repetindo a mesma história, a história de Dona Carmela. Quando questionado sobre por que a idosa o escolheu para revelar esse crime, ele respondeu com cansaço: na verdade ela deve ter revelado isso para outras pessoas, mas eu fui o único que acreditou nela. Após semanas de análises, finalmente chegaram os resultados confirmando que os ossos pertenciam a uma jovem que havia desaparecido há décadas. Essa notícia abalou Pedro, levando-o a concluir que a história contada por Dona Carmela era, de fato, verdadeira. No entanto, tudo mudou quando um investigador chegou à sua sala com uma expressão séria no rosto. Precisamos conversar, senhor, disse o policial, sua voz cheia de seriedade. Sentaram-se um em frente ao outro, e o policial fez uma revelação surpreendente. Dona Carmela não poderia ter enterrado a amiga sozinha, ela teria que ter recebido a ajuda de outra pessoa. Uma névoa de confusão e incredulidade envolveu o zelador, que se sentia perdido, questionando o que realmente havia acontecido. Quem era a jovem enterrada na floresta e qual era a verdadeira história de Dona Carmela? Enquanto Pedro lutava para assimilar a revelação, uma coisa ficou clara. A investigação estava longe de terminar e o mistério apenas começava a se desvendar. A equipe do asilo, a polícia,
e principalmente, o zelador não tiveram outra escolha senão tentar extrair da mente de Dona Carmela alguma informação que pudesse conduzir à verdadeira história desse intrigante caso. Então, foram entrevistar a senhora mais uma vez, buscando desvendar o enigma que os atormentava. O ambiente no quarto de Dona Carmela estava carregado. Os policiais com seus cadernos e outras pessoas na sombra se espalharam pelo quarto. Pedro também estava presente a pedido da idosa, sendo a única pessoa em quem ela confiava, embora não houvesse uma explicação clara para essa confiança. Estamos aqui de novo, Dona Carmela, disse o policial mais graduado com voz suave, mas firme. Precisamos que nos conte tudo de novo, tudo o que você lembra. O que realmente aconteceu aqui? Encontramos os ossos da jovem, mas a senhora não teria conseguido enterrá-la sozinha. Quem ajudou? A história deixou Dona Carmela confusa e ela levou a mão à cabeça, tentando compreender as lembranças que vinham à mente. O zelador, tentando ajudá-la, disse. Dona Carmela, apenas tente organizar suas lembranças. Você vai se lembrar, certo? Esqueça todos aqui. Nos diga o que realmente aconteceu. Estou ouvindo. A senhora olhou nos olhos do zelador e viu a ternura em seu olhar, o que a reconfortou. Respirando fundo, começou a falar com uma voz fraca e trêmula como um riacho que flui. Todos na sala pareciam hipnotizados. De alguma forma, naquele momento, a lucidez invadiu a mente da senhora. Dona Carmela contou sobre uma noite em que seguiu o marido abusivo de sua melhor amiga, vendo-a lavá-la à força para dentro do bosque. Após uma briga feroz, em que ele bateu nela com um pedaço de madeira, ela viu o homem enterrando o corpo de sua amiga. Suas palavras carregavam uma mistura de terror e angústia ao relatar como, ao tentar espionar, foi vista por ele. Então, Carmela correu pela mata para buscar ajuda, mas no seu caminho estava um rio, e ele ainda estava atrás dela. Dona Carmela parou por um momento, respirando profundamente. Depois, só me lembro que pulei no rio e a água me levou para longe. A voz de Dona Carmela tremeu ao revelar este detalhe. Pedro apertou sua mão, oferecendo apoio silencioso. A senhora continuou explicando que, após o acidente, perdeu parte de sua memória, pois havia ficado muitos minutos sem oxigênio e nunca se lembrou de denunciar o homem até que a demência lhe devolveu essa lembrança. As palavras da senhora flutuaram no ar, criando uma imagem aterradora de uma noite de horrores. Os oficiais trocaram olhares e um deles saiu do quarto para pegar o telefone e relatar a nova informação. Com base na descrição de Dona Carmela, foram até a casa do homem, Geraldo, que já era um idoso. Ele foi preso, e após várias semanas de investigação aprofundada e verificação de que realmente tirou a vida de sua esposa, foi realizado um julgamento justo e ele foi condenado. Ele foi o verdadeiro culpado e Dona Carmela apenas uma testemunha ocular. A história que se desdobrou foi impactante. Uma mulher assassinada em um ato de violência, um testemunho esquecido e a justiça tardia, mas finalmente cumprida. Os funcionários do asilo e a polícia envolvida na investigação ficaram perplexos. O distorcido relato de Dona Carmela havia se mostrado mais verdadeiro do que qualquer um poderia ter imaginado. Pedro, em particular, ficou profundamente impactado. Ele tinha sido parte integral da resolução de um caso de décadas de idade, um caso que, sem a súbita lucidez da senhora, teria permanecido sem solução. Após a tempestade de revelações, a vida no asilo começou a voltar ao normal. O frenesi midiático em torno da história de Dona Carmela se acalmou gradualmente. Depois de meses falando sobre o caso, a polícia parou de visitá-la e a rotina diária retomou seu ritmo tranquilo. No entanto, nem tudo permaneceu igual. A senhora, depois daquele momento de clareza e confissão, parecia ter mudado. Já não carregava o peso de um terrível segredo. Sorria mais, falava mais e parecia estar de uma maneira estranha, mais leve. Pedro se sentia mais próximo do que nunca de Dona Carmela. Tinham compartilhado um episódio traumático e único que os uniu de maneira estranha e profunda. O zelador continuou trabalhando no asilo, atendendo aos pacientes com a mesma dedicação de sempre. Continuou visitando a senhora todos os dias, falando e rindo com ela. Tornaram-se amigos, unidos por um segredo que foi revelado e resolvido. O lembrete daquela horrível noite parecia ter desaparecido da mente da mulher como a névoa ao amanhecer. Já não a atormentavam recordações sombrias. Dona Carmela viveu seus dias em paz, banhada pelo calor da amizade que desenvolveu com Pedro. Tudo foi um lembrete da misteriosa e aterrorizante que pode ser a mente humana, mas também de como a verdade, por mais oculta que esteja, sempre encontra uma maneira de ver a luz. Você teria acreditado na história contada pela idosa com demência? Você teria procurado a polícia como fez o zelador? Compartilhe sua opinião nos comentários.
Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.